E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que passaram aí a semana? Tá tudo certinho? Infelizmente eu estou sem meu microfone, então eu estou apenas com o áudio do aparelho celular. Então me perdoem aí se a qualidade do áudio estiver um pouquinho mais baixa, mas eu prometo falar um pouquinho mais devagar, né? Inclusive, hoje eu ia falar sobre uns assuntos muito mais legais, envolvendo engenharia, envolvendo computação, envolvendo coisas mais adiante, mais no futuro. Só que eu vou dar uma pausinha porque eu sei que essas semanas aí elas foram bem corridas, né? Elas foram cheias de coisas, cheias de trabalhos. Essa semana aí que passou aí para vocês aí que vocês tiveram que fazer aí esse trabalho aí, eu sei que não foi fácil, eu sei que muita gente teve dificuldade, né? Então a gente vai conversar aí mais aí ao longo da semana aí a respeito dessa semana que passou, das atividades, e eu gostaria também da resposta de vocês sobre essas atividades aí que a gente fez, como é que tá, se vocês estão conseguindo acompanhar, se não estão, quais que são os problemas. Como eu mencionei, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes, né? Eu preciso saber também da parte de vocês aí como é que estão. Então, por favor, me digam como é que estão, me digam como é que foi essa mudança no ritmo das aulas, se foi para melhor, se foi para pior. Eu preciso ficar sabendo disso. Tudo bem? Então vocês mandam isso daí para mim. Então vamos lá. Para a gente compensar um pouco a semana bem carregada, né, que foi aí na semana passada, então eu não vou falar muito sobre assuntos avançados nem nada do tipo, tá? Então a gente vai falar sobre uma coisinha um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais básica, um pouquinho mais ali no nosso dia a dia, tá? Um pouquinho mais tranquila aí, só para a gente poder aí dar uma tranquilidade aí para os nossos neurônios, né? Então, mas de qualquer forma, vamos aí começar a explorar aí um pouco mais a fundo aí algumas coisinhas sobre a computação em geral, sobre o que vocês estão vendo aí, que é um universo gigantesco, tem muita coisa para aprender, desde coisas de internet, coisas de hardware, né, robótica, inteligência artificial, até mesmo coisas que vocês nem imaginam, como aviões capazes de pousar sozinhos, que tudo isso envolve esse maravilhoso mundo aí da computação. Só que agora vamos dar uma pausinha nesses trabalhos e coisas extremamente imagináveis e vamos parar um pouco para observar a internet. Dessa vez, na aula de hoje, a gente vai ver como que os sites da internet funcionam. Tipo, você simplesmente vai lá no teu navegador, digita ali o google.com e milagrosamente aparece o google.com ali na tua página de internet. Você entra ali, digita ali facebook.com, aparece ali na frente do teu navegador, ali o facebook.com, e você pode acessar sites de toda a parte do mundo. Você consegue acessar um site que está hospedado na Alemanha. Se você digitar ali qualquer endereço .uk, você acessa um site lá da Inglaterra, né, lá da Irlanda e tudo mais. Como que funciona? O que roda por trás disso? Para a gente conseguir compreender essa aula, é muito importante que vocês tenham assistido a aula sobre como a internet funciona, a história da internet. Lembra ali nossa Segunda aula, eu acho. Não sei se foi a segunda aula, eu acho que foi a segunda aula. Na nossa segunda aula que nós falamos sobre a história da internet, a gente falou desde o início, como que surgiu a internet, da época da Guerra Fria, lembra? E a gente tocou um pouquinho no assunto de como que funcionam ali os computadores interligados. Mas a gente não chegou a entender sobre como que funciona a internet nos dias de hoje. Aonde que estão esses sites de internet, aonde que eles ficam, como que eles funcionam, como que eles vão parar na frente do nosso computador. É isso que a gente vai desvendar. Eu tenho aqui um recurso bem legalzinho para a gente poder tornar as aulas bem mais dinâmicas, bem mais interativas, bem mais ilustrativas, sem eu ficar pegando foto da internet, tá? Então vamos acompanhar juntos aqui. Primeiro, é importante lembrar que sites da internet são hospedados em computadores, assim como os nossos, só que muito mais poderosos. Sites da internet são hospedados em redes. O que redes querem dizer? Imagine o seguinte:
Vamos supor que você é um usuário da internet. Você está aqui, neste computador, querendo acessar as informações que estão em um outro computador. Vamos colocar então um outro computador aqui só para a gente conseguir ilustrar. Como que você conecta esses computadores? Através de uma rede. E por que se chama rede? Simplesmente porque eu posso ter vários computadores conectados, trocando informações entre eles. Então, do meu computador 1, eu posso mandar informações para o meu computador 2, que posso mandar informações para o meu computador 3. Então, esses computadores, eles vão trocando informações entre eles. Isso é o que a gente chama de rede. Uma rede nada mais é do que vários computadores conectados. Agora, o que acontece se a gente pega essa rede e começa a colocar cada vez mais computadores, cada vez mais computadores? As coisas começam a ficar levemente bagunçadas. Por isso, a internet se organizou em forma de data centers. O que são data centers? São centros de dados, como o nome já diz, onde a partir desse ponto de acesso eu consigo acessar vários outros computadores. Ao invés de eu acessar um computador acessando todos os outros, criando uma malha gigantesca, um tráfego excessivo e lentidão, eu posso simplesmente organizar para que apenas um único computador seja o responsável por servir todas as informações. Da seguinte forma, eu tenho aqui o meu computador, certo? Na minha casa lá. Então, eu vou me conectar com algum site, com algum outro computador, eu não preciso ficar fazendo todo aquele labirinto. Eu acesso um único computador e esse computador, ele vai ser responsável por me conectar com todos os outros. Então isso significa que o meu tráfego vai ser desse daqui para o meu servidor e desse daqui para os outros computadores menores. Ou seja, o nome que eu dou para isso daqui se chama data center ou cluster. Isso daqui, esse modelo, que a gente chama de arquitetura, ele é a base da internet. Por mais que eu consiga acessar todos os computadores do mundo conectados na internet, eu não acesso aqueles computadores diretamente. Eu vou acessando pontes, eu vou pingando de computador em computador até eu chegar onde eu quero. Por exemplo, é o que a gente chama de provedor. Você se conecta com um provedor da internet. Pode ser a NET, pode ser Vivo Fibra, pode ser Telefônica, pode ser a Copel, pode ser qualquer provedor que seja. Você se conecta com um único computador que é responsável por se conectar com outros computadores, que é responsável por se conectar com outros computadores. Muito dificilmente você acessa um computador diretamente, a não ser que seja aquele caso que acontece lá na sala de aula, lá onde os computadores estão perto um do outro e você consegue se conectar um com o outro diretamente. Porém, a internet não é muito bem assim que funciona. Você se conecta com um outro computador que é responsável por se conectar e ramificar com outros computadores. E o que é mais interessante, esses computadores menores, eles ainda podem se conectar com outros cada vez menores, criando ramificações. Isso daqui é o que a gente chama de servidor, e esses computadores menores é o que a gente chama de clientes. É daí que existe o nome servidor, porque o servidor ele está lá para servir todos os outros computadores conectados a ele. Aí você se pergunta, tá, professor, o que isso tem a ver com a internet? Tudo. Isso é a internet. Então, essa é toda a base da internet. A internet não existe sem essa rede de computadores.
Certamente vocês já ouviram chamar a internet de rede de computadores, exatamente por causa dessa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Agora, vamos expandir um pouco o nosso cenário para uma escala global. Vamos supor que você queira acessar um site da internet. Lembre-se que sites da internet nada mais são do que arquivos hospedados no teu computador. Você pode digitar uma espécie de código chamado de HTML. E esse código HTML, ao ser acessados em um navegador da internet, vai ser transformado em letras, números, fotos, links e tudo mais. Então, vamos lá. Páginas da internet estão hospedadas em computadores espalhados ao redor do mundo. Esses computadores estão conectados com outros computadores, que estão conectados com outros computadores e assim por diante. Vamos ilustrar então a nossa internet? Vamos lá. Vamos supor que esse bonequinho aqui é você. Vou até anotar aqui para você se lembrar. Você está querendo acessar algum computador que está espalhado em algum lugar do mundo. Vamos simular a internet. Vou desenhar aqui o meu planeta Terra, redondo, um planeta Terra redondo, onde aqui nós temos todos os nossos computadores conectados. Esses computadores eles estão conectados na internet, espalhados ao redor do mundo. E lembrando que esses computadores podem estar conectados com outros computadores. Não se esqueçam disso, tá? A internet nada mais é do que uma enorme rede de computadores espalhados ao redor do mundo. E esse é você com o teu computador aqui, mexendo no conforto do teu lar. Você lembra dos endereços IP? Os endereços IP são aquelas sequências de números que identificam cada computador conectado na internet. Da mesma maneira como você, na verdade não você, mas o teu computador, recebe o endereço IP, todos os outros computadores conectados na internet, incluindo os computadores que hospedam os sites, chamados de servidores, também recebem endereços IP. Então, vamos colocar aqui os IPs dos nossos servidores aqui. Pronto, eu adiantei aqui o processo e coloquei aqui então os nossos computadores, pelo menos uns 4 computadores ali com alguns números. Cada computador conectado na internet recebe um número. Eu inventei esses números, tá? Mas é para simular que cada computador na internet recebe um número IP. Agora vamos supor que você quer acessar um site na internet. Vamos supor que você quer acessar o site do Facebook. Você, querendo acessar o site do Facebook, o Facebook está hospedado em algum desses computadores. Como que o teu computador sabe que ao digitar facebook.com, ele vai exatamente no computador que está hospedado o site do Facebook? Eu posso ter o site do Google, eu posso ter o site do Gmail, eu posso ter o site do Facebook, eu posso ter o site do Twitter. Então, cada computador conectado na internet pode hospedar um site diferente. Se eu digitei facebook.com, ele tem que ir exatamente para o computador que está com os arquivos do Facebook. É algum desses. Como que o teu computador sabe qual desses é o computador do Facebook? Aí nós temos um segredo, chamado de DNS. O DNS, chamado de Domain Name System, ou Sistema de Nome de Domínios, ele é o responsável por pegar a palavra que você digitou, ou seja, facebook.com, e pegar esse endereço da internet e traduzir em endereços IP. Essa palavra, facebook.com ou twitter.com ou Gmail, ou, sei lá, UOL. Todas essas palavras são chamadas de domínios.
Os domínios são justamente essas palavras .com, .com.br, .org, .net. Os domínios, eles são nada mais do que endereços IPs traduzidos de maneira que a gente consiga entender. Então, se você quer se conectar com o site do Facebook, você se conecta com um computador chamado de DNS. Então, você manda uma solicitação para esse DNS perguntando: Ei DNS, qual é o número IP do site do facebook.com? O DNS vai te trazer uma resposta. Essa resposta nada mais é do que o endereço IP que você quer buscar. Por exemplo, 192.168.5.12. Você digita o endereço facebook.com. Esse endereço vai para o DNS e o DNS traduz, ele busca qual que é o endereço IP do computador que contém o site do Facebook. Ele retorna para você esse número e agora eu sei exatamente qual computador hospeda o site do Facebook. Vocês encontraram ali? Vamos lá. Eu me conecto com a internet e da internet eu consigo saber exatamente qual é o computador que está hospedando o site do Facebook. Eu vou nesse servidor e ele traz todo o site do Facebook de volta para mim. É assim que funciona a internet. É assim que é a base da internet. Quando você digita um endereço www.gmail.com, facebook.com, twitter.com, você nada mais está fazendo do que digitando um endereço IP. Só que é muito mais fácil você digitar um nome, gmail.com, facebook.com, twitter.com. É muito mais fácil você lembrar o nome das empresas do que os números IPs. Então é para isso que serve o DNS. Bem legal, né? Então, tudo isso rola em menos de um segundo. Em menos de um segundo, o teu computador se conecta com o DNS, recebe o endereço IP de volta, se conecta com o endereço IP, busca as informações e ainda traz de volta para você, em qualquer lugar do mundo. Eu vou falar com vocês agora um outro esquema muito interessante, que é como que funcionam os sites de busca. O Google, por exemplo. Você vai lá, digita uma palavra e de repente o Google traz uma listagem de todos os sites do mundo praticamente que contenham aquela palavra, que contenham aquela informação que você está procurando. Como que o Google descobre todos esses sites espalhados na internet? Como que o Google pega e reúne tudo e cataloga tudo? Como que ele descobre? Vamos descobrir agora. Lembra que eu acabei de falar que todos os sites são computadores conectados um no outro e conectados e conectados e conectados? Sites da internet também são conectados entre si. Por exemplo, você está na página do Twitter. E de repente, dentro do site do Twitter, você tem um link para o site do YouTube. Então você tem um outro site com o YouTube. Então você tem exatamente um link entre esses sites. Isso é o que a gente chama de link. São aquelas palavrinhas que você clica e você faz você ir de um site para o outro. Isso é a base da internet. Os hiperlinks são a base da internet. Lembra na história da internet que a gente falou sobre hiperlinks e hipermídia? Se não, volta lá, dá uma olhadinha naquela aula, que ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Da mesma forma como o Twitter pode apontar para o YouTube, o Twitter também pode apontar para qualquer outro site. Ele pode apontar, por exemplo, para o site do, sei lá, Facebook. Então, a partir do momento em que você consegue, a partir de um site, navegar para outros sites, aí as coisas começam a ficar mais fáceis para automaticamente você descobrir conteúdos na internet. O Google, ele tem uma espécie de robô, e eu não estou dizendo robôs mecânicos, tá? Eu estou dizendo
robôs, softwares que ficam ali rodando automaticamente. E a tarefa desses robôs automáticos, chamado de crawlers, é descobrir novos sites da internet. Vamos supor que o meu robô do Google Eu adorei esse negócio, gente. Vamos supor que o meu robô do Google começou lá no site do Twitter. A partir do site do Twitter, esse robô do Google, ele começa a ler todas as informações que estão nesse site e armazenar tudo no computador deles. Ele vai lendo palavra por palavra, coisa por coisa e começa a coletar essas informações e salvar. Ou seja, se no Twitter ele encontra algumas informações sobre, por exemplo, o coronavírus, e você for no Google e digitar coronavírus, o Google vai saber, opa, eu visitei um site que fala sobre coronavírus. E ele vai pegar esse site e vai mostrar para você no resultado de busca. Então, no teu resultado de busca, você já tem o Twitter. Só que o robô não para por aí. Sabe os links que você clica? O robô também clica neles. A partir do site do Twitter, o robô ele vai automaticamente para a página do Facebook. Então, uma vez que o meu robô migrou para a página do Facebook, ele começa a vasculhar as páginas do Facebook. Dentro do Facebook, você também tem mais links para páginas, para postagens, para grupos, né? Para perfis. Então, o robô ele vai indo para cada uma dessas páginas, salvando e guardando tudo que ele vai encontrando por caminho. Então, vamos supor que essa página específica fale sobre coronavírus. E aí você foi lá no Twitter. Ah, aqui fala sobre coronavírus. Legal, ele vai trazer ali no Twitter. Só que o robô, ele já tinha salvado uma outra página dentro do Facebook sobre coronavírus. Então, o Google ele vai e vai mostrar o link do Facebook. Porque o robô ele vai entrando link por link, salvando automaticamente todo o conteúdo dos sites, todos os textos, todas as imagens, cada coisa que vai indo página por página, automaticamente, esse robô ele vai guardando e salvando todas as informações. Novamente, o nome desse robô é Crawler. Então vamos supor que no site do YouTube ele começou a navegar nos vídeos internos do YouTube. E aí a gente tem aqui um vídeo, tem vídeo de gatinho, tem vídeo de jogo, tem vídeo de Minecraft. E de repente tem um vídeo falando sobre coronavírus. Na hora que eu digitei lá na minha pesquisa do Google sobre coronavírus, o Google ele vai trazer o YouTube. É assim que a busca do Google funciona. Mas tem um fator muito importante. Como vocês podem imaginar por aqui, o robô ele só funciona rastreando sites desde que existam links para aquele site. Quanto mais links tiverem apontando, por exemplo, esse vídeo sobre coronavírus, o YouTube aponta para ele. De repente tem uma publicação no Facebook que aponta para ele. De repente tem um link no YouTube que também aponta para ele. E de repente tem um monte de sites ao redor do mundo, todos falando, gente, assiste esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui é muito louco. Tem muito site apontando para esse mesmo vídeo. Ou seja, o Google ele entende que esse vídeo é muito importante. E o que ele faz? Ele começa a colocar o teu link no topo. Por quê? Porque existem muito mais links apontando para aquele vídeo do que para um outro. Então o Google vai e vai colocando a tua pesquisa, esse site, cada vez mais no topo. É assim que o Google consegue decidir a ordem com que as coisas são exibidas. Simplesmente pela quantidade de links apontando para ele e a quantidade de vezes que a palavra que você diz é citada dentro daquele site. Existe uma técnica
para que você consiga meio que manipular essa pesquisa automática do Google, esse robô do Google. Essa técnica se chama SEO. S-E-O. Uma palavra em inglês chamado Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismo de busca. Bom, gente, a aula já está ficando um pouquinho grande. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor aí como que funciona a internet, como que funciona a DNS, e aproveitei também para dar uma esticadinha no assunto aí para poder mostrar um pouquinho aí para vocês sobre como que funciona o mecanismo de busca do Google, como que o Google consegue descobrir todos os sites do mundo, simplesmente porque existe um software, um computador que fica automaticamente clicando nos links, atrás de links, atrás de links, atrás de links e salvando tudo que tem pelo caminho. E ele salva tudo isso num enorme catálogo. Então, fica aí meu abraço para vocês e novamente aí nos vemos na próxima aula. E não esqueçam de, por favor, dar aí seus toques do que vocês acharam aí da última aula, da metodologia aí que a gente foi aplicando na última aula, tá? E novamente dessa daqui também. Eu particularmente gostei bastante dessa caneta aqui, então eu espero poder usar mais vezes aí para poder ilustrar as coisas aí para vocês, tudo bem? Então, um forte abraço para vocês e a gente se vê. Até a próxima.